Graças a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Muito tempo que eu não gravava vídeo, mas agora nós vamos começar mais uma vez, né? Eu gostaria aqui de trazer uma palavra breve, porque nós logo vamos estar indo para o culto campal, fazer a obra do Senhor em frente à casa da nossa irmã. Mas eu gostaria de deixar uma palavra para você, para a vossa reflexão. Que Paulo, ele estava cego espiritualmente, pois ele perseguia o povo de Deus. Ele perseguia o povo de Deus, queria açoitar, queria prender, queria matar. Ele achava que estava fazendo a obra de Deus, perseguindo o povo de Deus. E estava cego espiritualmente. Mas, porém, quando ele estava a caminho de Damasco para pedir carta, para perseguir os servos de Deus, os crentes em Cristo, ouve-se uma voz e Jesus apareceu para ele com todo aquele resplendor. E naquele mesmo momento, ele ficou cego, verdadeiramente cego. E quantas pessoas hoje se encontram cegas espiritualmente? Quantas pessoas hoje não conseguem reconhecer que Deus é Deus? Às vezes por causa de uma dificuldade, por causa de uma prova, de uma luta que não conseguiu vencer e começa a colocar a culpa em Deus. A minha vida não vai para frente por causa de Deus. Eu faço campanha, não acontece nada, é por causa de Deus. Começa a se rebelar contra Deus. Olha a maldade que existe no mundo. Olha a injustiça que existe na face desta terra. Isso é culpa de Deus. Mas não é culpa de Deus. É culpa do homem. Porque Deus deu para o homem o livre-arbítrio e o poder de escolha. Deus não tem culpa de você, ao invés de escolher o amor, você escolhe o ódio. Ao invés de escolher o perdão, você escolhe o rancor, a mágoa, o sentimento de vingança. Em vez de você escolher a paz, você escolhe a violência. Em vez de você escolher o caminho bom, você escolhe o caminho mau. Há dois caminhos, a palavra de Deus diz, que nós devemos escolher. O caminho estreito que leva para a salvação e o caminho largo que leva para a perdição. O caminho do bem ou o caminho do mal. Mas qual caminho você vai escolher? E nós não devemos culpar a Deus por causa do mal, da mal escolha que você fez. Ou que a humanidade está escolhendo, caminhando, e o homem destrói ao próprio homem. O homem destrói a natureza que Deus criou. O homem destrói as coisas belas que Deus criou. E nós não devemos culpar a Deus. Por quê? Porque Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essas pessoas, elas estão cegas espiritualmente. Somente quando elas se arrependerem, quando elas confessarem o nome do Senhor Jesus Cristo, então essas escamas irão cair dos seus olhos e elas vão começar a enxergar. Quando elas reconhecerem que Deus é Jesus. Mas muitas pessoas culpam a Deus, mas Deus não tem culpa. Pelo contrário, Deus sofreu quando deu o seu Filho unigênito para padecer na cruz do Calvário para te salvar. Deus não tem culpa porque a mesma dor que Jesus sofreu, Ele também sofreu ao ver seu Filho